Capítulo 49. Uma tarde realmente deliciosa. Passou este homem de idade no ventre do Museu de Arte Moderna de Nova York, verdadeiro amante da arte e de todas as suas formas de expressão, clássica ou alternativa, como a que teve a oportunidade de ver hoje no MoMA, inaugurado em 1829 e que alberga algumas das mais importantes obras de arte do mundo, como o célebre A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, criado em 1889. Quando da sua estadia no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França, também teve ocasião de ver A Persistência da Memória, datado de 1931, da autoria do grande Salvador Dalí, uma obra surrealista que se tornou uma das mais famosas do seu extenso trabalho. Deliciou-se com Picasso, Monet, Mondrian, Matisse, Cézanne, Jackson Pollock, o grande precursor do impressionismo abstrato, do qual, por apreciar Whistler and Totten, Andy Warhol, isto só no ramal da pintura. Uma das paixões deste homem de idade, pois o MoMA acolhe muito mais do que isso. Agora refaz o caminho para a casa de táxi, embora seja um grande adepto de caminhadas, mas a idade pesa e o tempo que esteve de pé a explorar o museu não permite que se dê ao luxo de delegar essa tarefa aos membros inferiores. Apanhou um táxi, mais acima, no cruzamento da Avenida das Américas, com a Rua 52, e observa serenamente a vida da cidade a passar, da janela do táxi amarelo, típico de Nova York, uma imagem de marca, reconhecível em qualquer parte do mundo como os táxis londrinos. Há 19 anos que usufrui dos prazeres que a Grande Maçã tem para oferecer, desde museus, teatros, cinemas, restaurantes, conferências religiosas. E mesmo assim, 19 anos depois, sente-se um forasteiro. A cidade é tão grande, tão vasta, tão preenchida, que uma vida não é suficiente para conhecê-la. Porém, considera-se um privilegiado, primeiro por servir a Deus, segundo por fazê-lo no centro do mundo dito civilizado. O seu ofício é espalhar a palavra do Senhor, quase como os antigos missionários o faziam, palmilhando o mundo em nome de Deus. Neste caso, falo numa grande metrópole mundial que bem precisa do ensinamento do Pai. A via direita, o caminho do céu, do bem e do amor. O Papa anterior congratulou seu trabalho por 2 vezes, pela sua entrega, empenho e dedicação. Uma das suas mais fortes recordações foi quando esteve no Vaticano e teve a oportunidade, o privilégio, a honra de beijar o anel do João Paulo II. Isso aconteceu em 1990, mas a memória está tão viva como se tivesse sido hoje de manhã. Agora o Papa é outro, um alemão, sucedeu ao polaco. Espera viver tempo suficiente para poder ter a mesma oportunidade, privilégio e honra de beijar o anel do novo Papa e privar alguns minutos com sua santidade. Não é certo que tal possa acontecer, não só porque a idade avança e não espera por oportunidades, mas também porque se vive em tempos obscuros difíceis de compreender, de analisar, de prever um desfecho breve, favorável ou não. A sua tão amada igreja está ameaçada por perigos insondáveis. Forças impuras atacaram o seio da santa instituição, ferindo-a de uma maneira traiçoeira, usando membros fracos que não resistiram à tentação do poder, do dinheiro e que não conheceram limites nas suas ações. Há pouco tempo recebeu uma encomenda do seu amado irmão Firenze. Nela continha informação bombástica que nunca pensou testemunhar. Os papéis que pertenciam a João Paulo I, com revelações chocantes escritas pelo próprio punho de sua santidade. Pessoas que tinham grande estima e consideração, não passavam de falsos homens de Deus,
que usavam a sua influência para garantirem o melhor para si. Pecadores escondidos debaixo de um hábito, capazes até de matar. As instruções do irmão Firenze eram claras: guardar a encomenda num lugar seguro e avisá-lo através de canais secretos. Assim o fez, inclusive enviou-lhe a chave que abre o local onde escondeu os papéis. Há alguns dias Firenze telefonou-lhe. Estava muito agitado. Disse que não tinha muito tempo, pediu especificações sobre o sítio onde a encomenda fora guardada, e este, que agora está sentado no táxi amarelo a caminho de casa, explicou tudo. Firenze falava como se fosse a última vez, como se soubesse que não voltaria a conversar. Despediu-se com um olhos bem abertos, cuida-te, e nunca mais se falaram desde então. Não precisa de ver o corpo para saber que Firenze já não se encontra entre os vivos. Sente-o de uma maneira que não deixa margem para dúvidas. É como um sexto sentido, um lado vidente, patente na sua veia de padre. Sim, porque ser padre não é só espalhar a palavra, também é sentir as mensagens que o além nos envia. Ele sempre soube descodificar algumas delas, não todas, ou seria o Messias. Mas o prato que se parte, portador de más notícias, ferimento, doença ou morte de familiar, ou uivo do cão do vizinho, indicador de morte de um conhecido. O travar brusco de um carro, sinônimo de problema grave resolvido. Um grito ao longe, aviso de más notícias inesperadas, entre outras que não vale a pena desenvolver. Soube perfeitamente quando Firenze morreu. Proferia sua oração matinal ajoelhado no altar que instalou no seu apartamento para rezar missas aos amigos, vizinhos e fiéis que o visitam quando a vela se apagou. A chama da vela grossa que mantém sempre acesa num castiçal do lado esquerdo do altar sumiu-se no exato momento em que consagrava o pedido pelo irmão Firenze. Esforçou ainda mais a intenção, para que Deus revelasse e desse outra oportunidade ao irmão Firenze, mas nada feito. Não voltou a conseguir acender a vela nesse dia, como se alguém estivesse a soprar constantemente a chama. No dia seguinte, já conformado com a vontade divina, apelou ao Senhor que cuidasse da alma do irmão. Seja feita a tua vontade, rematou. E a vela deixou-se finalmente acender sem resistência. Sabe por que morreu Firenze? Foram os papéis que lhe pediu para guardar em local seguro. Contudo, não fazia ideia se o seu envolvimento no processo pode ser destapado por quem quer que ande atrás deles. É provável que acabem por chegar a si, mas os desígnios de Deus são impenetráveis e o que ele lhe tiver reservado de bom ou de menos bom será acolhido da mesma forma, com o peito aberto, pronto para enfrentar o seu destino, qualquer que ele seja. Também deixou de ser humanamente possível falar com o irmão Felipe, em Madrid, nem com Pablo Rincón. Ambos receberam missiva de Firenze, a informá-los dos procedimentos que tomara e a dizer-lhes que se deixassem estar tranquilos e eliminassem todas as pistas que os interligassem. Mas foi demasiado tarde. 2 dias depois, soube da morte deles nos noticiários à mão de uma portuguesa. Firenze contara-lhe que era essa mulher e o que lhe enviara. É evidente que alguém com poder suficiente puxara os cordelinhos para incriminar a jovem, com visita a ganhar vantagem para recuperar os papéis. Seja como for, Deus tratará de beneficiar quem serve os seus intentos. Se for sua vontade que os papéis permaneçam nas suas mãos, assim será, como o contrário também se aplica. Olhos bem abertos, foi o que disse o irmão Firenze na última vez que falaram. Olhos bem abertos. Mas a idade já não permite que ande em aventuras ou fugas. Continuará a fazer a sua vida como até aqui. Normalmente, rotineiramente, dando as suas missas, frequentando museus e exposições, indo ao teatro,
um sem fim de prazeres a que já se habituou e aos quais não vai se negar. Se alguém vier atrás de si, ou se já estiver no seu encalço, neste preciso momento, pois paciência dos papéis nada sabe, nem saberá. Se quem vier por bem provar que era do interesse do irmão Firenze, que lhe sejam entregues os papéis, pois muito bem far-se-á apresentar pela chave que os tranca. Doutra forma, não merecerá a sua confiança. É verdade que o eixo do mal pode ter ficado com a chave, mas uma das suas qualidades sempre foi avaliar bem o caráter de quem se dirige à sua pessoa. O táxi acabou de entrar na Sexta Avenida, ou Avenida das Américas, tanto faz, e percorre os quilômetros que faltam até a esquina com a Rua 38. O velho sai do carro, paga os dólares devidos, libertando ao taxista para outros clientes que entram logo ali, enquanto os dois fazem contas. Entra no prédio, o porteiro fardado não se apresenta para lhe abrir a porta, nem para chamar o elevador. Onde é que se meteu o Alfred? Não é normal a portaria encontrar-se vazia, nem seguro. Sim, porque apesar da farda pomposa, o porteiro não está ali apenas para conforto dos inquilinos a abrir portas e a chamar elevadores e a pegarem malas e a atender telefonemas. O porteiro é o garante da segurança, assegura-se que ninguém entra ou sobe sem ser convidado ou autorizado. Terá obrigatoriamente que reportar essa situação aos superiores de Alfred, que tomarão as medidas convenientes para que tal não volte a suceder. Ainda dá uma vista de olhos atrás do balcão da portaria e tenta abrir a porta que dá acesso à sala dos porteiros, onde eles se aprontam e descansam, mas está trancada. Com um homem zeloso, tranca a porta principal do prédio com a sua chave pessoal, para que nenhum intruso se lembre de aproveitar o desaparecimento temporário do zelador. Os outros inquilinos que quiserem entrar ou sair usarão as suas próprias chaves. Assim entra no elevador que já está à sua espera. As portas do elevador abrem-se no 7º piso e procura a chave do apartamento enquanto caminha pelo corredor de madeira e granito. Roda a chave. Esperava dar 2 voltas, mas nenhuma deu. Está fechada apenas com um trinco. Estranho, pensa para consigo. Ia jurar que tinha dado 2 voltas. Mas talvez se tenha esquecido. Não importa. São pequenos lapsos que a mente nos prega, próprios da idade. Caminha até junto do telefone da sala e pega no auscultador. Repara que alguma coisa não está bem. Os seus livros do Novo Testamento estão todos fora do sítio, espalhados pelo chão, em fila, como que a indicar um caminho até outra divisão. O velho pousa o auscultador e segue o rastro dos livros. Entram pela divisão onde se situa o altar, mas a luz e as velas apagadas não permitem que veja nada. Apalpa o interruptor que fica no interior e acende o candeeiro, que pende do teto. Vê o porteiro no chão encostado à parede, de pés e mãos atados com um saco a cobrir a cabeça, e depois vê-os aos 3 confortavelmente sentados ao lado do altar, o mestre, o servo e o assistente. Marius Feres, chama o mestre com voz firme, a bengala no colo. Quem são os senhores? Como entraram aqui? Pergunta o velho a quem o mestre chamou Marius Feres. Desci do céu para o visitar, diz o mestre, escarnecendo. Quem? Quem é o senhor? Pode tratar-me por JC. Capítulo 50. Somos só nós os 2, Jack, informa Barnes a Rafael. Tu e eu. Senta-se em frente dele. Estou certo que vamos ter uma conversa
que vamos ter uma conversa muito produtiva. O local é escuro, a fazer lembrar os interrogatórios cinematográficos. 2 cadeiras, uma mesa quadrada com um tampo castanho, usado, gasto, e uma lâmpada que pende do teto e ilumina o centro da mesa e os 2 intervenientes sentados, Barnes e Rafael. Compreenda-se que Geoffrey Barnes não tem conhecimento do nome por ele usado a quando do resgate, agora falhado, de Sarah. Portanto, é natural que se dirija a Rafael pela única denominação que conhece, Jack. Não haja confusões. Jack é Rafael e Rafael é Jack. 2 nomes que fazem o mesmo homem. Nenhum deles corresponde ao verdadeiro, seja ele qual for. Onde é que estamos? Pergunta Rafael sem se referir às paredes nuas acinzentadas, mas ao local físico mais abrangente. Jack, Jack, Jack. Parece que não percebeste bem a tua posição, continua Barnes em tom sarcástico, levantando-se e andando pela sala. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Vai te foder, Barnes, diz Rafael mirando-o nos olhos. Não sou um gajo qualquer, não me trates como fazes aos outros, não me vou mijar tudo só por estares aqui. Faz uma pausa para que Geoffrey Barnes entenda bem. Não tenho medo de ti. A resposta é um murro na cara que atira Rafael ao chão com estrondo. Levanta-te, ordena Barnes. Levanta-te, grita quando vê que ele não cumpre. Rafael leva o seu tempo e ergue-se sem pronunciar qualquer palavra ou esboçar qualquer sensação de dor. Depois endireita a cadeira e senta-se colocando as mãos bem à vista em cima da mesa. Não penses que consegues enganar-me, Barnes. Eu sei que estamos nos Estados Unidos. Só quero saber onde. Rafael continua a falar com calma, tentando controlar o rumo dos acontecimentos. Contudo, sabe que é apenas uma questão de tempo, está em desvantagem. O que te leva a pensar que estás nos Estados Unidos? Pode estar noutro sítio qualquer. 8 horas de avião dizem que estamos nos Estados Unidos. Não tinham por que ir para leste. Londres leva apenas 2 horas e meia. Até diria mais, ou estamos em Washington ou em Nova York. Estamos na puta que te pariu, Jack. Que te interessa onde estamos? Estás a pensar em fazer turismo? É uma ideia. Um soco menos violento volta a atingir-lhe o rosto, rebentando-lhe o lábio. O corpo não foi feito para esse tipo de tratamento, pelo que se ressente, expulsando sangue, inchando na tentativa de purgar o mal feito. Consegues imaginar o que ela está a sofrer, Jack? Ah, consegues? Pressão psicológica. Aquela carinha tão linda amassada por um bruto como eu. Consegues imaginar? De fato, Rafael consegue visualizar a cena. Barnes ou qualquer agente que se preze não tem contemplações com o sujeito interrogado, seja homem ou mulher. Se o objeto é arrancar algo importante, todos os meios são válidos, e estes 2 socos que Rafael já levou são pancadinhas de amor comparado com o que eles podem fazer. Vai-me contar onde estão os papéis? Pergunta Barnes num tom mais condescendente. Sabes bem que não. Primeiro, não sei. Segundo, mesmo que soubesse, não te dizia. A represália é interrompida pela entrada de Stoughton. Sr. Barnes, chama ele à soleira da porta. Stoughton, entra, autoriza o chefe. Stoughton dirige-se junto dele e murmura qualquer coisa ao ouvido. Tens a certeza? Pergunta Barnes no mesmo tom alto de sempre. O que quer que seja não lhe agrada. Pensa em silêncio durante uns instantes. Ok. Dá-me mais alguns minutos. Diz por fim, dispensando Stoughton. O agente sai prontamente, fechando a porta atrás de si, deixando novamente Rafael entregue a Barnes. Dou-te mais uma oportunidade, Jack, em nome da nossa antiga amizade. Barnes volta a sentar-se em frente a ele. Onde estão os papéis?
Ah, a última vez que os vi, começa Rafael pensativamente, esforçando-se para cooperar. Pelo menos assim parece. Estavam enfiados no cu da tua mãe gorda. Barnes fica possesso, o rubor espalha-se pelo rosto. Rafael está a esticar demais a corda. Volta a levantar-se e dirigir-se ao sujeito interrogado. Aproxima-se, debruçando-se sobre o ouvido dele. Por que é que me fazes perder tempo, Jack? Os perdigotos saltam da boca inundando tudo à sua frente, incluindo a cara de Rafael. Já pensaste, por acaso, que tenho uma mulher que não me fazes falta nenhuma? Tu podes não falar, mas ela vai deitar tudo cá para fora como um papagaio. Portanto, és capaz de me explicar o que é que me impede de te matar? Aquilo que eu sei e ela não sabe, afirma Rafael com firmeza. E o que é que tu sabes que ela não sabe? Sei que ela recebeu apenas 2 folhas de um total de 13. Continua. Eu sei onde elas estão. Barnes observa-o por uns instantes. Nota-se que está a avaliá-lo, ao perfil e ao que disse. É como se estivesse a tentar lê-lo por dentro, penetrar no seu interior e analisar o seu pensamento. A verdade é mentira. É nestas horas que maldiz os falhanços dos cientistas da agência que, apesar de inúmeros testes, milhares de experiências em seres humanos, tantos outros milhares de vidas destruídas, não conseguiram inventar nada que penetrasse eficazmente na mente das pessoas, fazendo-as falar. Estás a mentir? Acusa por fim. E vais arriscar? Tenho a filha e o pai, Jack. Posso muito bem prescindir de ti. Tens razão, se isso fosse verdade. Barnes não cabe em si de furioso. Apetece-lhe rebentar aquele sujeito impertigado. Pega-lhe pelos colarinhos e abana-o. Não abuses, Jack. Posso acabar contigo a qualquer momento. Apesar de garrado, Rafael olha-o bem nos olhos. Não está nas tuas mãos, Barnes. Barnes aperta-o ainda mais. O que é que estás a dizer? Que o grande Geoffrey Barnes há muito que me podia ter estourado os cornos. Continua a olhá-lo nos olhos. Ainda não o fizeste porque não está nas tuas mãos. Vontade não te falta. Consigo ver nos teus olhos. Mas há um filho da puta acima de ti que não te deixa premir o gatilho. Abrando o tom desafiador. É uma situação fodida, Barnes. Começa a falar em surdina, instaurando uma aura intensa entre os dois homens. Era tão bom, não era? Apertares-me o pescoço até o asfixiar, ou enfiar-me uma bala no meio da testa, veres-me a cair no chão, duro, sem vida, o fim dos teus problemas. Cala-te, miserável, ordena Barnes. Era tão bom, não era? Cala-te, grita Barnes, empurrando-o contra a parede, enraivecido, esmurrando-o na barriga descontroladamente. Rafael cai, mas Barnes não desarma. Começa a pontapeá-lo ofegantemente, lançando uma data de impropérios para o ar. De súbito, Barnes é afastado por umas mãos fortes. Pare imediatamente, ordena um homem elegante, ainda a agarrar Barnes, que continua possesso. O que julga que está a fazer? Vou matar esse filho da puta e que se fodam as ordens, berra Barnes, olhando para Rafael, que a custo tenta levantar-se. Controle-se, grita o homem. Stoughton e Thompson assomam à porta a verem o que se passa. Levem-no daqui, instrui o homem para Stoughton e Thompson, que obedecem prontamente, pegando em Rafael. Não é esse, é este, corrige o homem, continuando a segurar Barnes firmemente. Stoughton e Thompson agarram cada um num braço de Barnes, timidamente, afinal é o chefe, não se pode pegar nele de qualquer maneira. Entretanto, Barnes acaba por acalmar, respira fundo várias vezes a reassumir o controle. Ok, estou bem, tranquiliza ele, estou bem. Eu assumo o controle a partir de agora, informa o outro homem. Vá beber qualquer coisa e acalme esses nervos.
recomenda a Barnes. Depois vira-se para Stoughton e Thompson. Vocês levem o indivíduo para junto dos outros. O mestre já chegou. As ordens são cumpridas sem delongas ou floreados. Barnes sai porta fora sem olhar para trás. Cabrões de merda, murmura, não se sabendo a quem se está a referenciar. Os outros dois amparam Rafael, que mal se tem de pé. Quanto ao homem que colocou ordem na sala, ajeita comedidamente o seu fato Armani. A hora chegou. Capítulo 51. Os 4 homens percorreram um corredor amplo, mal iluminado, cheio de portas fechadas dos 2 lados. Aparentam ser umas instalações abandonadas ou utilizadas esporadicamente, uma vez que, apesar da falta de movimento e de vida humana, à exceção dos 4 homens, não se notam quaisquer pontos de sujidade, teias de aranha ou pó, próprios dos locais largados à sua sorte. Rafael continua a ser ajudado pelos agentes Stoughton e Thompson, muito contra a vontade deles, mas o homem que vem atrás, o do fato Armani, o assistente, não permite veleidades ou abusos de poder. Consegue-se ver uma porta aberta pela luz mais forte que sai para o corredor nessa área. Estão quase a chegar e ouvem-se vozes provenientes do interior, não tão altas para que se perceba o teor do que dizem, apenas murmúrios a marcarem presença humana. Percorrem os metros que faltam, praticamente a arrastarem Rafael. Este cabrão pesa cada vez mais, queixa-se Thompson. E deve estar a fazer de propósito, afirma o outro. Não estão muito longe da verdade. Rafael está, de fato, a simular uma piora no seu estado para cansar os agentes. Não pretende ganhar nada com isso, apenas irritá-los. Contudo, sente uma pequena dor na zona pulmonar, talvez uma luxação ou mesmo fratura de 1 ou 2 costelas que o fazem arfar. Mas costelas terão de esperar, isto partindo do princípio que sairá dali vivo. Nada garante que isso aconteça. Aliás, tudo indica o contrário. Considere-se este caminho como os últimos passos de um condenado no corredor da morte. Mas quem sabe o que de alguma coisa. Últimos metros de encontro à entrada da sala com Sarah no pensamento. Como estará? Será que enfrenta as mesmas dores que ele? Não que seja algo para o qual não esteja preparado. Nada disso. Foi treinado para suportar a dor e a fúria de Barnes, manifestada naqueles golpes descontrolados, não apresentam em relação àquilo que eles podem fazer quando têm autorização para isso. Mas os golpes de Barnes aplicados em Sarah são outra conversa. Ela não foi feita para suportar esse tipo de tratamento, embora até agora se tenha comportado com muita coragem. É evidente que ela transpirava nervosismo, mas sempre de uma maneira controlada. E o que ela fez com os papéis, sabendo que são a única moeda de troca, a única carta que pode jogar, revela muito sobre o seu caráter. Uma mulher combativa e corajosa, que sabe os efeitos que a verdade pode provocar. Rafael não sabe até que ponto Firenze conhece a afilhada, mas acertou em cheio ao enviar-lhe os papéis. Apesar de jornalista, Sarah nunca usaria aquela informação para uma matéria, nem tal lhe passaria pela cabeça. Há coisas que mais valem ficarem como estão, há verdades que não merecem conhecer a luz do dia, antes ficarem na obscuridade ocultas pela mentira que se tornou na verdade oficial. E Firenze acertou. Inconscientemente ou não, no aspecto em que Sarah nunca iria destratar a informação recebida, usando-a da maneira suicida que muitos jornalistas gostam, mesmo sabendo que tem ali a matéria da vida. Para com isso, pensa Rafael, enquanto entra finalmente na sala de onde provém a luz. Já chega de pensar nela. Isto é apenas trabalho. Revelam-se as posições ignoradas, encostados a uma parede, presos por algemas
que pendem do teto e se agrilhou nos pulsos, obrigando-os a ficar de pé. Estão o capitão Raul Monteiro, Sara e um homem de idade que desconhece, porém cujo rosto não lhe é estranho. Está um homem de pé, todo vestido de negro, como a maioria dos agentes que Rafael reconhece logo, aquele a quem chamamos o servo, Stoughton e Thompson. Arrastam-no até a mesma parede onde estão os outros e prendem cada pulso com um largo anel de metal, ligado às correntes que pendem do teto. Os 2 agentes de Barnes saem da sala, deixando-os entregue ao servo e ao assistente. Qual deles o melhor? Rafael olha para Sara em busca de escoriações ou inchaços. Nada, ainda bem. Temia que ela tivesse sido levada para outro sítio qualquer, uma vez que não a conseguiu ouvir durante o voo, nem ao capitão, táticas que pretendem confundir os suspeitos ou vítimas, conforme o ponto de vista. O capitão também não parece ter sido maltratado, nem o senhor de idade ao seu lado, que ainda não consegue localizar com certeza na sua mente. Ainda bem que estamos cá todos. É o assistente que começa a falar finalmente. Não há nada que se coma? Pergunta Rafael com despreocupação. O assistente ignora sua provocação. Peço imensa desculpa pelas condições a que estão submetidos, mas prometo-vos que tudo terminará em breve. Sara não esperava um discurso tão simpático. Se não for as mãos presas, quase se sentia com vontade de o cumprimentar com um aperto de mão e sentarem-se os 2 à mesa em amena cavaqueira. Quem é o senhor? Perguntou Rafael ao homem de idade que está ao seu lado. Mários Férios. E o senhor? Mários Feres, o do retrato. Reconhece Rafael. Bem lhe parecia que aquela cara não era estranha. O meu nome é Rafael. Jack, por favor, isto não é uma sala de aula. Não fale entre vocês, alerta o assistente interrompendo. Ou Jack, como queira, concluiu Rafael. Todos sabemos por que aqui estamos, portanto vamos direto ao assunto. Onde estão os papéis? A pergunta da praxe. Uns tentam esconder o que os outros pretendem encontrar. O jogo do gato e do rato, sendo que o felino tem, nestes momentos, uma pata em cima do roedor e pode dispor dele como entender, ou talvez não. Na única mesa existente na sala está pousada uma mala preta que o servo abre agora. Ordenam-se vários instrumentos cortantes encaixados nos espaços do estojo, objetos torturantes, prontos para abrirem as goelas aos mais afoito e o fazerem desembuchar, tintim por tintim, palavra por palavra, o pedaço de informação desconhecida que se pretende. Por vezes, a alguns basta esta visão dos instrumentos cortantes, perfurantes, penetrantes, para confessarem tudo o que sabem e inventarem sobre o que ignoram. Mas não hoje, não aqui. Os papéis estão em lugar seguro, assegura Rafael. Conosco estarão muito mais seguros, assevera o assistente. Pensem bem, não é melhor acabarmos com isto rapidamente e evitarmos mais sofrimento? O silêncio serve de resposta. Os papéis estão em lugar seguro e não acrescentaremos mais nada sobre o assunto. O assistente aguarda mais alguns instantes. Pode ser que alguém quebre, afinal de contas. Não é provável que sejam todos corajosos, nem que estejam os 4 preparados para sofrer por um segredo que não lhes diz respeito diretamente. Muito bem, aparentemente querem enfrentar os instrumentos da verdade. Assim seja feita a sua vontade. Começará pelo pai de Sara. Talvez isso atue psicologicamente na filha e a faça falar. Trata do militar, ordena ao servo. Os olhos de Sara abrem-se quase desumanamente. Aquilo que temia confirma-se. Vão mesmo ser torturados sem piedade e acabarão por arrancar-lhes a verdade. Se não agora, mais tarde, quando já não suportarem a dor, quando o corpo pedir basta,
ou quiser repousar e aplicarem a tortura do sono. Não tem hipótese, eles venceram. O servo retira uma faca muito fina com serrilha, uma lâmina com cerca de 1 centímetro de largura e 20 de comprimento, própria para perfurar a pele e provocar a dor, sem ferir mortalmente nenhum órgão vital, a não ser que seja deliberado. A ideia nesta fase não é essa. Rasga a camisa do capitão, deixando-o em tronco nu, despido para enfrentar o destino. O servo aponta diretamente ao lado direito da barriga e encosta a extremidade pontiaguda na pele. Um grito lancinante anuncia a entrada da carne. Devagar, torcendo, rodando a fina lâmina, inquebrável que não se dobra, é firme e abre o seu caminho ao interior do corpo, provocando uma sensação lancinante, bem real, quase insuportável. A extremidade da faca sai pelas costas, ensanguentada, implacável, invulnerável, sem remorsos. Os objetos manifestam os desejos de quem os usa e não os próprios que não existem. Por isso é que uma simples faca de cortar pão ou carne se pode transformar rapidamente num punhal mortífero, tudo depende da mão que segura o cabo. Neste caso, é uma mão firme, descomplexada que agora recua a faca, muito lentamente. O mal está feito, no corpo e nas mentes. Sara e Marius Feres assistem apavorados. A cara do capitão expressa as consequências do golpe. O suor escorre pelo rosto e o esgardorido revela o estrago que não se pode desfazer no imediato. O tempo curará, se o houver. E agora, alguém quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito? Questiona o assistente. Já veem com bons olhos que os papéis fiquem conosco? O que vejo com bons olhos é um hambúrguer suculento, afirma Rafael. O assistente aproxima-se dele e fita-o nos olhos sério. Mais alguma coisa que queira partilhar? E queijo, muito queijo, regado com ketchup. Que maravilha! Até fico com água na boca. O assistente continua a fitá-lo a centímetros de distância. Acho que o Jack necessita de um aperitivo, algo que o lembre daquilo que não se deve fazer aos colegas. Faz sinal ao servo, algo que o lembre daquilo que não se deve fazer aos colegas. Faz sinal ao servo para que execute. Traí-los, por exemplo. Afaste-se para dar lugar ao servo que segura a mesma faca com que feriu Raul. Rafael não muda sua toada sarcástica, incentivado pelo fato dos dois homens saberem que ele não é um qualquer. Podem furá-lo todo que ele preferirá morrer com um sorriso nos lábios do que contar o que sabe, mas não será por isso que se livrará da tortura, e quanto mais prolongada e dolorosa for, melhor. Não vais limpar o sangue da faca? Pergunta para o servo. Assim posso ser contaminado. Ergue a voz. Sem ofensa, capitão. Nem imagina o prazer que me vai dar esventrar-te todo, bocadinho por bocadinho, e ver-te sangrar como um porco até o último suspiro, profere o servo bem junto ao rosto de Rafael, para que este escute todas as palavras e não deixe escapar nenhuma. Sou todo teu, avisa Rafael. Estou de braços abertos. Na verdade, nem que os quisesse descer conseguiria, já que os grilhões bem acima da cabeça não permitem. Usa e abusa. O servo não ignora a provocação e cospe-lhe na cara. Com certeza que elabora um conjunto de insultos mentais, mas não verbaliza. Engole a fúria e canaliza-a para a mão que segura a faca. Ela, melhor do que ninguém, saberá expressar a justiça, submetendo o corpo desse traste do Jack a uma dor catalítica, que se estenderá a todos os membros, a todos os órgãos, até explodirem de sofrimento.
O servo abre a camisa de Rafael com brutalidade, arrancando a maior parte dos botões, expondo o tronco nu à arma. Pare! Aqui ninguém vai esventrar ninguém. A voz eleva-se no ar, clamando a atenção de todos que se viram na direção da pessoa que proferiu palavras tão seguras e firmes, como se fosse dona de uma verdade maior, capaz de decidir o destino de todas as almas presentes nesta sala. É muito bom ver que alguém tem juízo e decidiu ser clemente com os outros. Contenta-se o assistente dirigindo-se a Sara, a dona da voz que proferiu as declarações seguras e firmes. É difícil encontrar alguém com juízo nesta sala, acusa ela, realmente crente do que acaba de dizer. Diga ao seu amigo que se afaste. O assistente aguarda uns instantes, mas acaba por ordenar ao servo que recue. Não é de livre vontade que o faz, ainda arranha de leve a barriga de Rafael, como que para deixar uma marca tênue das suas intenções. Acabará por esventrá-lo de uma maneira ou de outra. Pode começar a falar, ordena o assistente. Não, não posso. Digo tudo o que vocês querem saber, mas... Cale-se, interrompe a Rafael. Não podes fazer isso, filha, alerta o pai numa voz sumida. O servo esbofeteia Rafael. Um só golpe, com as costas da mão, mais uma marca, das muitas que ganhou hoje no rosto. Calem-se, deixem-na falar. Continue, por favor, pede o assistente a Sara, retomando o controle da situação. Vou dizer tudo o que querem saber, repete Sara, mas apenas a quem manda. Como? O assistente parece ser apanhado de surpresa. Sou eu quem manda. Não, não é. Você não passa de um empregado. Confronta Sara decidida. O que sei só direi a JC, a mais ninguém. O servo está aparvalhado. Quem julga você que é? Um gesto do assistente ordena ao servo que se quede quieto. Sara está a jogar a carta dela. Tem esse direito. O JC não falará consigo. É bom que me diga o que tem a dizer. Os senhores querem algo que nós temos. Estou disposta a dizê-lo. A minha condição é essa e não é negociável. Só direi ao JC. Caso contrário, pode passar a fase da tortura à frente e matar-nos a todos, porque ninguém lhe vai dizer nada. Esta Sara é surpreendente, pensa Rafael, já meio refeito da bofetada. Que carta guardará ela? Ignora, mas algum plano terá na manga. Não percebe porque exige a presença do JC. Seja lá qual for a razão, vai ter de esperar para ver. Isso se os dois pacóvios presentes na sala se dignarem a atender a condição dela. Não lhe parece que esteja para aí virados. E o mais certo é o JC querer permanecer na sombra. Sara pode ter se metido por um caminho sem retorno. A ideia inicial de Rafael era atrair a atenção deles, desviando-a dos outros e depois tratar de usar o seu trunfo, expressado no código desvendado para libertar Sara. O capitão e o Marius Férios, arrastados para este turbilhão pelas jogadas anteriores de Valdemar Firenze. Depois se veria o que fazer, mas Sara tem outros planos, outras ideias, as quais ele não está a compreender no seu todo, nem no particular. Escapa-se-lhe como o sangue que verteu pelo nariz e agora seca. O assistente dirige-se a Sara e pega no revólver com silenciador, encostando-o na cabeça dela, mesmo na parte frontal da testa. Quem julga que é para me vir com exigências? A voz é temível, esmicuída com ira e impaciência. Já viu a sua situação? Não está em posição de fazer exigências. Diga tudo o que sabe. Se há aqui alguém que pode fazer exigências, sou eu. Posso estar presa por estas correntes, mas se estou assim é porque tenho algo que vocês querem. Sara fala num tom desafiador.
Por isso, tire essa arma da minha testa e faça o que lhe digo. Chame o JC. Não abuse da minha paciência, ameaça ele, libertando a patilha de segurança da arma. O JC não é para aqui chamado. Desembuche. Sara não quer desarmar, não pode ceder. Apetece-lhe fechar os olhos, mas até isso seria uma demonstração de fraqueza. Neste momento em que o homem vestido com fato Armani aponta a arma e prepara-se para disparar. Falhou. Tentou resolver as coisas da melhor maneira para todos, mas aquele idiota não está a deixar margem de manobra. Bastava um pouco de cooperação da parte dele para conseguir uma oportunidade de o safar. Muito débil, é certo, mas para já era suficiente. A sua intransigência vai prejudicar-nos a todos, avisa Sara numa última tentativa de conquistar o bom senso do homem. Ainda que o cano frio da arma lhe tolde os pensamentos e o raciocínio. Tudo pode acabar em segundos, a sua vida, a dos outros. Porém, se conseguisse abrir uma janela na mente do assistente, haveria uma hipótese de se salvarem. Talvez arriscando um pouco mais, pior do que ter uma arma apontada à cabeça. Só se adita a disparar, então aí será o fim e não terá mais com que se preocupar. O seu chefe de certo não vai gostar que desperdice as nossas vidas sem resultados concretos e palpáveis. Não subestime a minha inteligência. Pela última vez, desembuche ou seu pai vai ficar sem filha. O senhor está a arriscar demais, ataca Sara um último argumento. Se julga que matando-me resolve o problema, está muito enganado. Criarão outro maior do qual não se vão safar tão facilmente. Cale-se, o homem está possesso. Um de vocês vai falar, menina. Há sempre um que acaba por falar. E com essa certeza, Sara percebe que perdeu. Esta é a hora da morte. Tanta coisa que fica por fazer, tantos sonhos e desejos. Morre por uma causa que não é a dela, que não procurou, que a apanhou de rompante, sem dar qualquer hipótese de reação, de solução. São os desígnios insondáveis do Senhor. A sua vontade é um comando e ele que vê o puzzle na sua totalidade. De certo saberá o que está a fazer. Se isto fosse um filme, o assassino perguntaria agora quais são as suas últimas palavras. E nesse momento um dos homens, talvez Rafael, libertar-se-ia das correntes de uma forma engenhosa e heróica, e mais pancada, menos pancada, mais tiro, menos tiro, salvaria as 3 almas e eliminaria o assistente e o servo. Mas isto não é um filme, nem um livro, é a realidade, e nela essas coisas não acontecem. É a realidade e nela essas coisas não acontecem. Na vida, a morte é apenas um dia que cessa todas as atividades do visado e o envia para o sítio diferentes conforme a religião. Sara já pode fechar os olhos e aguardar que o seu executor prima o gatilho. O que podia fazer está feito, não depende mais de si. Basta! Ouve-se uma voz dizer, clamando por todas as atenções. O assistente vira-se para trás, para a entrada da sala onde o mestre lançou a ordem, suportado pela bengala costumeira. Na outra mão, uma mala preta. Senhor, começa o assistente desviando a arma de Sara. Basta, repete o mestre. É comigo que quer falar? Pergunta a Sara. Se o senhor é o JC, responde Sara, já de olhos abertos, ainda confusa com a alteração dos acontecimentos. O velho vira costas e afasta-se. Tragam-na. Mas, senhor, reclama o assistente, tragam-na. Repete o velho já no corredor. O seu tom é um que revela não permitir discussões. E não façam nada aos outros até novas ordens. Capítulo 52. Para Geoffrey Barnes, uma das vantagens de visitar Nova York é a comida. Não que seja comparável com a francesa ou alguns pratos africanos ou mesmo portugueses que juntos compõem os seus favoritos, mas é sem dúvida superior à londrina, o que bem vistas as coisas não é difícil. Pela primeira vez
Em alguns dias, delicia-se com uma refeição a sério, estrogonofe de peru, excelentemente preparado num restaurante bem frequentado, mas não luxuoso. Os bifes regados com molho de natas e mostarda, juntamente com os cogumelos que embelezam o prato. O sabor azedo é próprio e uma predição para a goela esfomeada de Barnes, que de guardanapo colocado ao peito, encara aquela refeição como um verdadeiro manjar dos deuses. Consequências de dias seguidos a comer sanduíches e hambúrgueres e pizzas. O conteúdo que recheia o prato já vai a meio, tal a gula com que é atacado, pelo voraz apetite do gordo Barnes. Também o copo de vinho se esvaziou uma vez e metade da segunda, liquefazendo competentemente os alimentos no seu caminho digestivo e conferindo um bem-estar ao corpo e ao espírito, necessários ao equilíbrio emocional. Geoffrey Barnes está muito mais calmo e percebe agora que tudo aquilo que aconteceu com Jack foi um jogo, um maldito jogo que Jack executou com mestria, levando-o a perder a cabeça, uma tentativa bem-sucedida de o provocar, de o fazer saber que conhece as regras do sistema. É evidente que se Barnes pudesse realmente dispor de Jack à sua vontade, agiria de outra maneira, e aquele cabrão, raposa matreira, percebera isso a léguas e aproveitara a ocasião. Raios partam o italiano, qualquer que seja sua nacionalidade. O fato de comunicarem nessa língua não evidencia as pátrias de cada um. Ele foi peremptório. Ninguém morre a não ser que eu autorize. E quando o mestre fala, os outros baixam a cabeça e executam exatamente o que lhes foi ordenado. Aquele momento na sala de interrogatório foi ele próprio uma exceção às diretrizes recebidas. Nunca deveria ter cedido à tentação e confrontado Jack, mas era demasiado difícil não fazer. Ele estava ali perto de si, vulnerável. Foi um erro a sua perda de controle de estribeiras, comprovou. O Jack é um filho da puta, mas é um filho da puta esperto. Soube logo de início que Barnes estava de mãos atadas, sem hipótese de premir o gatilho e terminar de uma vez por todas com a sua raiva, com o seu desapontamento, e encostou Barnes à parede. Fê-lo tomar conhecimento de que sabia perfeitamente até onde o homem da CIA podia ir. É o que dá a cabrões destes conhecerem as linhas com que se cosem os serviços secretos. O Jack é um filho da puta. Mas o melhor é não pensar mais nisso. O manjar está primoroso e essas coisas só vêm atrapalhar. Entrega-se ao que resta de comida no prato, já com os olhos postos na sobremesa. Um bolo de chocolate regado com molho, também de chocolate, e 2 bolas de gelado achocolatado. Uma verdadeira vingança calórica que põe a cobro a falta de calorias ingerida nos últimos dias por causa do Jack e da amiga. Mas não vale a pena pensar mais nessas 2 almas desgraçadas. O fim deles está próximo. É provável que até já tenha ocorrido e isso é razão de celebração. Mais uma garfada cheia de bife e molho, com pequenos grãos de arroz que acompanham a atração principal e pedaços de cogumelos. Ainda antes da sobremesa, mandará vir outra dose. A fome está longe de ser saciada. É então que o telemóvel toca, o maldito telemóvel que lhe tira momentos de sossego como estes. Procura-o no bolso do casaco e atende-o sem se a ver quem lhe liga. Barnes apresenta-se. O cumprimento habitual destes homens quando atendem telefones móveis ou fixos. Os segundos seguintes passam-se com Geoffrey Barnes a escutar e a responder monocordicamente algum sim, pois, com certeza, não sei,
Nota-se que não é um subalterno qualquer quem lhe liga, dando o desassossego com que ele recebe as palavras provenientes do outro lado e se mexe na cadeira desconfortavelmente. Mais algum sim? Não sei se, farei o possível, bem, ok, adeus. Quando desliga, o seu semblante está totalmente modificado. O suor aparece em forma de pequenas gotículas no alto da testa e pousa imediatamente o garfo que ainda segurava. A segunda dose ficará para outra ocasião, assim como a sobremesa, altamente calórica. A merda acaba de atingir a ventoinha e não levará muito tempo a espalhar-se se ele não agir já. Deixa uma nota de $50 em cima da mesa e apressa-se para a saída. Digita alguma coisa no teclado do telemóvel e leva-o ao ouvido já no exterior do restaurante. Os passos são firmes e rápidos. Não há tempo a perder. Stoughton, é Barnes. Anuncia assim que a chamada é completada. Não deixes que façam nada até eu chegar. A voz é ofegante devido à energia desperdiçada no andamento veloz a que se sujeita, mas não deixa margem para dúvidas. Nada de nada. Não explicas por quê, apenas dizes que esclarecerei tudo quando aí chegar. Escuta algo que Stoughton me pergunta. Nem alpainem, cruzem os braços e digam aos outros para fazerem o mesmo, senão a coisa vai rebentar. Atravessa a rua para o outro passeio, fora da passadeira e com carros a passar, o que provoca os protestos dos automobilistas. A razão? Alguns segundos para pensar. A razão é apenas para os teus ouvidos, percebeste? Mais do que provável assentimento de Stoughton nas instalações que estão a utilizar, bem no coração da grande maçã. Acabei de receber um telefonema das mais altas esferas do Vaticano. Suspira. A Gaja soube fazê-las. Capítulo 53. Como é que matou o Papa João Paulo I? Pergunta Sara sem rodeios. Mal se senta na cadeira, na mesma sala onde Rafael esteve com Barnes. Pousa as mãos em cima da mesa em sinal de descontração. O mestre, apelidado de JC, permanece de pé de costas para ela, numa atitude meditativa. Assim que recebe a pergunta, vira-se para Sara e sorri. Não está aqui para fazer perguntas, menina Sara Monteiro. Exigiu ao meu assistente delegar em mim tudo o que sabe. É nessa posição que se encontra perante mim. É uma voz de velho, roufenha, rouca, mas também lúcida. Uma pequena troca de informação. O senhor dá a que eu pedi e eu dou-lhe o que tanto deseja. Sabe perfeitamente que não poderei usar nada do que me disser contra si. Não subestime a minha inteligência, menina. Não sou um vilão de um romance barato qualquer. Sou bem real de carne e osso. Ultrapasso perfeitamente as barreiras do mundo da ficção. Não percebo por que me diz isso. A resposta do velho confundiu-a. Esqueça. São divagações a que me dou ao luxo. Não era para si a mensagem. Esclarece JC sentando-se finalmente na cadeira do outro lado da mesa quadrada. Como morreu o Papa? Alguns instantes de silêncio penetram a sala, entre os dois, deixando Sara constrangida. A versão oficial é que sucumbiu a um infarte de miocárdio, responde por fim o velho. Sabemos bem mais do que isso. Sabemos? Reage JC inesperadamente. Sabemos mesmo? Continua. Ousa contrariar uma verdade oficial? Uma verdade oficial não garante a verdade real. Tanto quanto sei, pode muito bem ser uma mentira. Ao que tenho aprendido nesses últimos dias, andamos todos enganados. Ataca Sara contra as defesas do homem que se tenta resguardar de revelações inóspitas. JC dá uma gargalhada cultural, genuína, sem artifícios. E o que percebe a menina disso? Não faça de mim burra, atira ela, embora sua vontade seja berrar, porém é melhor não abusar mais da sorte. Não procure verdades que não aguenta, alega o homem em resposta. Então admite que a verdade oficial é falsa?
Falsa ou não, é a única que temos. A voz dele mantém-se normal, como que a apelar à calma, à serenidade. De nada vale alterarem-se os humores, pois acaba-se por dizer coisas que não se quer ou que não se deve. O velho procura algo dentro da mala que trouxe consigo e encostou a uma perna da mesa. Pousou-a em cima do tampo gasto e mexe e remexe. Por fim encontra o que procura, um papel antigo, e entrega-o a Sara. Leia. O que é isto? Questiona curiosa. Um papel, um documento, talvez fotocópia, um cabeçalho a fazer lembrar aqueles dos organismos oficiais do Estado. Certificado de morte? Um atestado de óbito? Para que raio lhe entregou ele um atestado de óbito? Leia, repete JC. E logo compreendeu. O certificado de morte de Albino Luciani, João Paulo I, causa de morte, enfarte de miocárdio, hora provável, 23h30 do dia 28 de setembro de 1978. Uma assinatura ilegível, porventura, do médico de serviço. Essa é a verdade oficial da morte do Papa, conclui JC com um sorriso vitorioso nos lábios. Sara analisa o documento. Não há qualquer dúvida de que é oficial. Uma tentativa de terminar a conversa e arrumar a questão e passar ao assunto mais importante que os coloca ali, a localização dos papéis. Vamos ao que interessa, respondeu JC. Sara devolve o atestado e fita-o nos olhos. Não, ainda não. Quero ouvir a sua verdade. E que verdade é essa? É hora de mudar de abordagem, lançar as cordas com os ganchos e aproximar o navio inimigo. Ambos sabemos que esse atestado foi preenchido tendo em atenção outros requisitos que não o corpo do Papa, como manda a legalidade, diz Sara. Portanto, a informação que tenho para lhe valer bem, a que quero obter de si, troca por troca. Tenho outros meios para obter a informação que quero de si. Terá, mas pode levar horas, dias, e não é garantido que consiga obtê-la. O que estou a propor-lhe é uma troca justa. Qual é o seu interesse nesse assunto? Nenhum particular. Espelho o interesse de qualquer comum mortal que vê deitado por terra tudo aquilo em que acreditava. A conversa cessa por instantes. As cartas estão lançadas. Agora é tempo de ver se são mais fortes do que as do adversário. Para Sara não é apenas uma questão de curiosidade, embora pareça. Também é uma maneira de ganhar tempo, nem ela sabe bem a espera do quê. Vá lá, conte-me o que aconteceu na noite de 28 de setembro de 1978, incentiva ela. O velho não começa logo a falar, reflete primeiro sobre o caso, não revelando aceitação ou recusa sobre a proposta da mulher sentada diante de si. Dotada de modos calmos, como se não adivinhasse que em breve se iria juntar a João Paulo I, no local para onde vão as almas que se veem sem corpo. Antes de mais, quero corrigir um erro histórico, começa JC. Albino Luciani pareceu no dia 29 de setembro de 1978, à primeira hora do dia. Não há necessidade de me perguntar como é que sei disso. Fui o último homem vê-lo com vida e o primeiro a vê-lo morto. A sua morte aconteceu devido a vários fatores, os quais com certeza já conhece, pelo menos parte deles. Albino Luciani tornou-se um papa indesejado, um inimigo perigoso e teve de ser eliminado rapidamente. Andou a mexer em matérias demasiado sensíveis e não estou a falar de religião. Acontece que o seu caráter foi mal avaliado. Se no final do conclave tínhamos certas expectativas, cedo começaram a sair goradas. O aspecto frágil que aparentava era apenas isso, uma aparência. O homem queria limpar a casa e nem esperou para lhe conhecer os cantos. O primeiro a cair iam ser logo o bispo Marcicons e o cardeal Jean Mary Villot, as cartas mais valiosas do baralho. E acredite, muito antes deles tocarem no chão, muitos outros se seguiriam.
com Marcicus e Villot de fora para chegarem a Cavil e Gely. Não levariam muito tempo e depois, bem depois, seria a derrocada total. O próprio João Paulo I cavou a sua sepultura. Não era como Paulo VI, que tratava apenas dos assuntos da fé e da religião e delegava o resto na cúria e em pessoas competentes. Não, João Paulo I era único. Ia meter o bedelho em tudo e acabar com a igreja como a conhecíamos. Como assim? Sara está completamente absorta a escutar a descrição do homem. Acha que sobraria pedra sobre pedra depois da limpeza que ia encetar? Claro que não. Os fiéis ficariam escandalizados por saberem só de parte dos crimes econômicos da igreja. Paulo VI, ainda que sem culpa nenhuma, já que fora facilmente manipulado, seria visto como um criminoso que mandava os seus funcionários lavar dinheiro ilícito, comprar empresas que produziam produtos condenados pela igreja, como pílula ou preservativos ou mesmo empresas de armamento. Tudo isso sempre com o intuito de ganhar dinheiro e desviar o mais possível. Sabia disso? Evidentemente. E acha bem? Os fins justificam os meios, menina Sara. Havia muito a perder, e não estou somente a falar da privação da liberdade. Todo um conjunto de pessoas e estados sairiam prejudicados com as ações de João Paulo I, que apenas queria repor a justiça. O ideal de justiça varia de pessoa para pessoa. De certo já compreendeu isso. Licio Gelli viu-se obrigado a elaborar um plano drástico que pudesse ser executado em minutos. E assim entrei em cena, como carrasco de Albino Luciani. A minha função era ficar ao pé do telefone e esperar. Villot estava encarregado de adiar o plano o mais possível, tentando demover o Papa das suas intenções, argumentando, apresentando outras soluções mais viáveis. Os dois homens discutiram muito, mas o Papa mostrou-se irredutível. Selou seu destino definitivamente no dia 28 de setembro, quando informou Villot das substituições a terem lugar nos dias seguintes, começando pela exoneração de Marcicus no dia seguinte. Apesar de Villot ter voltado a tentar colocar juízo na cabeça do escolhido de Deus, não serviu de nada. Telefonou-me nessa mesma noite, não havia nada a fazer. O homem tinha de ser afastado. A solução final, acrescenta Sara sarcástica e furiosa, a resolução de todos os problemas, não serve os vossos objetivos, mata-se e pronto, e a lista é extensa. Nem imagina quanto, de certo sabe de apenas alguns e desconfia de outros tantos, mas onde a lista aumenta é-nos desconhecido. Aqueles que não eram personalidades públicas de renome, militares, juízes, advogados, jornalistas, professores, um atropelamento, um assalto que correu mal, às vezes uma execução sumária em que se imputam as culpas a um qualquer grupo radical. Primeiros ministros que também não serviam aos vossos interesses. Sim, os nossos ou os dos nossos aliados. Nessa noite, 28 para 29, apresentei-me no Palácio Apostólico. Villot certificara-se que as vias estariam abertas e que não seria importunado. Assim foi, cumpriu perfeitamente a sua função. Quer dizer que vagueou a meio da noite pelo Palácio Apostólico? Não, o local onde entrei ia mesmo ter ao lado dos aposentos do Papa, umas escadas que não eram utilizadas. Habitualmente, as portas no piso inferior e no terceiro andar estavam trancadas. Como é evidente, essa noite foi exceção. Desde o tempo do Papa João XXIII, que a guarda suíça deixara de colocar 2 elementos do seu efetivo à porta dos aposentos papais. Não passei por viva alma no meu caminho, e quando abri a porta do terceiro piso, tinha o corredor só para mim. Entrei nos aposentos do Papa com toda facilidade. Ele ainda estava acordado.
Trocamos meia dúzia de palavras e quando saí, escusado será dizer que a minha missão estava cumprida. Os cardeais teriam de enterrar o novo Papa e escolher outro. Que palavras trocaram? Isso é irrelevante, explica JC disfarçando o desconforto. Na noite seguinte, Villot voltou a pedir-me que fosse ao seu encontro no Vaticano. Assim o fiz. Queria dar-me os papéis para que eu os mantivesse fora da cidade. Não pediu que os destruísse? Não, à exceção da lista e do segredo, os restantes papéis são inofensivos. Medidas papais a tomar por quem estava em pleno exercício dos seus direitos. Umas mais polêmicas do que outras, mas nada de explosivo, pelo menos para quem segue os assuntos religiosos com uma certa distância. Villot fez um bom trabalho no que tocou a preparar o terreno para executar a missão, mas depois meteu os pés pelas mãos quando o corpo foi encontrado pela irmã Vicência. Exigiu a todos os residentes do palácio um voto de silêncio, absolutamente desnecessário, e depois quis inventar uma versão oficial, mais tarde desmentida pelo próprio Vaticano. Como assim? A primeira versão oficial foi a de que o secretário do Papa, o padre John Magee, o encontrou morto às 5:30 da madrugada, quando na realidade foi encontrado pela irmã Vicência, a sua criada particular, 45 minutos antes. O que o levou a fazer isso? O fato de não parecer bem uma mulher, ainda que freira, entrar livremente nos aposentos de um papa. Preocupações com a imagem. Depois encetou um rol de declarações e decisões estapafúrdias, desde o livro de cabeceira do Papa, a imitação de Cristo, a chamada precipitada dos embalsamadores e posteriormente a embalsamação precoce. Afinal, até a data, esse livro nunca tinha deixado Veneza. Juntemos isso à retratação de que o Papa sempre fora encontrado pela freira e também a limpeza em tempo recorde dos aposentos, e deparamo-nos com um comportamento próprio de quem está a esconder alguma coisa. E o senhor não lhe chamou a atenção? Evidentemente. A explicação que me deu foi a de que tinha de agir muito depressa para evitar que fossem encontrados vestígios. Para além disso, os médicos só colaborariam conosco se não fossem confrontados com uma opinião diferente de algum colega. O médico de Luciani era o Dr. Giuseppe de Ros, que o acompanhou sempre em Veneza e durante o mês em que esteve no Vaticano. Era importante que ele corroborasse o diagnóstico dos colegas quando chegasse a Roma. Villot sabia perfeitamente que, por muito que pedissem ou exigissem, não autorizaria uma autópsia. Era cardeal camerlengo e, como tal, o chefe máximo da Igreja Católica Romana até ao final do conclave seguinte. O homem andou muito atarefado e nervoso a tapar todos os buracos. E conseguiu? Digamos que teve uma meia vitória. O Dr. Giuseppe de Ros corroborou o diagnóstico dos colegas, mas a verdade é que não tinha muita hipótese. Qualquer exame superficial seria inconclusivo. Como a autópsia estava fora de questão, se Villot tivesse agido normalmente, o crime seria perfeito. Mas assim o comportamento dele levantou dúvidas aos mais valentes. As teorias normais de conspiração começaram a surgir, mas nada de fundamentado, e assim afastamos a ameaça. Escolheu-se o novo Papa e a vida continuou. Mas João Paulo I tinha já levantado demasiadas suspeitas e as coisas começaram a ruir todas e de uma forma particularmente prejudicial para a P2, que se viu derrubada em 1981. Desde aí que permanecemos ainda mais na sombra do que nunca. E como é que conseguiram apanhar a P2? Os pormenores são demasiados complicados. Digamos que durante anos seguiram rastros que levaram ao IOR, ao Banco Ambrosiano, a P2 e os negócios que os interligavam.
E o que aconteceu a Vilô, a Marcicuns e ao administrador nesse banco ambrosiano? Vilô estava muito doente por alturas do assassinato de Luciani. Ele próprio havia pedido para ser substituído, mas não por Benelli. Vilô gostaria de escolher o seu sucessor. Benelli era um homem demasiado parecido com João Paulo I, talvez menos ingênuo. Os estragos que faria seriam incomportáveis. Com a morte de Luciani, teve essa oportunidade e faleceu em paz em março de 1979, muito bem acompanhado. Luciani morreu sozinho, sem apoio, acusa Sara. Morreu comigo. O canalha do Marcicus continuou com as suas artimanhas no IOR. Por que canalha? Não era seu comparsa? Marcicus não é comparsa de ninguém, é amigo de si próprio. Serve única e exclusivamente os seus interesses. Marcicus prevaleceu muito depois de Vilô e João Paulo I. Esteve à frente do IOR até 1989. Foi promovido a arcebispo por Wojtyla e agora deve estar a gozar os rendimentos aqui nos States, a sua terra natal. E os outros? Os outros? Calvi apareceu morto em 1982, enforcado debaixo da ponte de Blackfriars, em Londres. O rombo que provocou no Ambrosiano foi na ordem dos bilhões de dólares. Tudo para a causa de Gelli e Marcicus. Gelli está preso e eu não estou em lado nenhum. O silêncio interrompe a conversa ou o interrogatório, pois uma conversa pressupõe dois oradores, e neste caso concreto, JC falou muito mais. Sara apenas colocou perguntas pontuais para esclarecer dúvidas. Não é todos os dias que se ouve uma versão diferente daquela que ficou registrada na história pela boca do suposto assassino de João Paulo I. Há ainda uma pergunta que permanece por responder, talvez a que mais interessa no meio de tudo aquilo. Como é que matou o Papa? A pergunta está lançada. Vá lá, menina, Sara Monteiro. Não está à espera que lhe conte tudo de graça, pois não? Movimentações das peças do tabuleiro do xadrez jogado por eles, os dois, é a vez de JC exercer novamente o controle que perdeu voluntariamente. O que está dito, dito está, sem arrependimentos, sem remorsos ou recuos. O importante agora é colher a informação pretendida. Troca por troca, não foi o que disse? Cumpri a minha parte meritoriamente. É a sua vez. Um sorriso premente de quem tem a razão do seu lado. Sim, mas é a minha última pergunta. Necessito saber como fez. E eu necessito saber que lugar seguro é esse onde guardou os papéis. O senhor mesmo disse que não contém nada de explosivo. Garanto-lhe que não. E se tem aparecido na noite do crime, obviamente subtraindo a lista e o segredo, nada de mal aconteceria. Não passariam de desejos de um falecido. O seu aparecimento hoje, tantos anos depois, seria visto de uma maneira diferente. Confirmaria que alguém deu um sumiço neles. Facilmente se apontaria o dedo a Vilô e a igreja pode nunca recuperar. Que lhe interessa isso? O senhor pouco liga à igreja. Há segredos que devem permanecer na penumbra. Há verdades que não devem ser desenterradas. Mas mais cedo ou mais tarde alguém voltará a tropeçar neles e a verdade virá ao de cima. Então que seja mais tarde, depois de eu morrer. Pouco me importará o que fizerem com eles, mas até lá estarão melhor comigo e, claro, guardá-los-ei desta vez de maneira a que sejam descobertos muito depois da nossa existência. Portanto, colabore comigo e cumpra a sua palavra. E vou cumprir. Só quero que responda a essa última pergunta, esclarece Sara, numa última tentativa de ver sanada sua dúvida. O velho não profere qualquer palavra nem revela nenhum indício de assentimento ao desejo de Sara. Se a ideia é torturar os nervos dela e deixá-la ansiosa, pode dizer-se que está a ser bem-sucedido.
pois para Sara, ainda mal comparado, a resposta a essa dúvida é como a cereja em cima do bolo, o golo no último segundo da partida. Como saber o nome verdadeiro do Rafael? Se JC não envenenou o Papa, como é que o matou? Vamos fazer o seguinte. A Sara diz-me o que quero saber e no fim saciarei a sua curiosidade. A indecisão não é um bom presságio. Cumpro sempre o que prometo, acrescenta o velho. Mas para Sara isso não está em causa. O problema é outro. Assim que emita a localização da lista, JC terá que se preocupar com outros assuntos e aquela pergunta ficará sem resposta. É óbvio que não é o fim do mundo se tal acontecer, embora não consiga prever a reação do velho. É certo que não perderá tempo a esclarecer alguém que, de certo, não facilitou as coisas. De qualquer maneira, tem de reconhecer que perdeu. Ainda que tenha extraído muita coisa sobre a noite, não o fez na sua plenitude. Estou à espera, pressiona JC. Ok, uma vez que assim obriga, apenas de não ter cumprido o acordado. Não diga isso, interrompe ele. É uma troca justa. Dê-lhe uma parte, a Sara dá-me a sua, e depois concluo. Penso que não se pode queixar. Muito bem, cá vai. Os papéis estão guardados num lugar seguro. Uma pausa própria nestas situações aclamar a atenção do sujeito ouvidor, ou um modo de ganhar tempo e amealhar força para o que vai dizer. Seja como for, não resulta neste caso. Sei disso perfeitamente. Conclua, por favor. Voz seca de quem não tolera mais rodeios. Pois então, compreenderás que estão de tal forma seguros que não possuo qualquer controle sobre eles. Que diz? O velho não percebe o significado daquilo. Explique-se. Os papéis estão no Vaticano, completa Sara, segura de si mesma, por momentos. Foi de lá que saíram. É para lá que tem de voltar. Os papéis de um papa pertencem ao Vaticano. Está a brincar, com certeza. Não, estou a falar sério. A expressão soturna que se implanta no rosto de JC não deixa qualquer margem para dúvidas. De súbito o sangue some-se-lhe-á da face, empalidecendo-a, adjuncando um ar cadavérico a JC, quase vampírico, que faz sobressair as rugas carregadas pela idade. Começa a arfar como um asmático, conferindo uma verdadeira imagem de velhice e fazendo com que Sara veja pela primeira vez o seu lado humano. Não é um autômato que põe e dispõe das vidas dos outros a seu bel prazer. É um velho frágil no final do caminho. Tem noção do que você fez? Tenho noção do que fiz? Quem é você para me perguntar uma coisa dessas? O seu medo e revolta explodem simultaneamente. Eu é que devia fazer-lhe essa pergunta. Tem noção do que fez? Faz ideia das pessoas que afastou do seu caminho, sem falar do que me fez passar? E para quê? Para limpar a merda que andou a fazer durante a sua vida toda? Não pense que está a falar com seu pai. O meu pai é muito mais homem do que você, graças a Deus. O seu pai é um homem morto, assim como vocês todos, graças a si. Que seja. Uma lágrima escorre-lhe pela face num fio finíssimo. Tenho a consciência de que fiz o possível e não sairá a ganhar. Um riso tenebroso enche a sala, arrepiando os pelos de Sara. Acha mesmo que não recuperarei os papéis só porque estão no Vaticano? O que a leva a pensar que não tenho lá gente a trabalhar para mim, assim como tínhamos em 78? Os tempos mudaram. Será que mudaram tanto como pensa? Lá bem no fundo, Sara quer acreditar que sim. Os líderes são outros, as mentalidades, ainda que parecidas, não são iguais, pois não existem homens totalmente idênticos na face da terra. Cada um é como cada qual. E se os ideais são parecidos, a forma de os colocar em prática distingue os seus autores. Por isso,
Se bem que o conservadorismo ganhe cada vez mais força no seio da Igreja, muito menos liberal e moderna do que Albino Luciani desejaria. As pessoas que o compõem são outras e sérias. Não há Velotes nem Marcicons no Vaticano de hoje. Ou haverá? Se não mudaram, não tem por que temer. Amanhã ou depois, ou mais tardar, voltará a ter os papéis em seu poder. Algo no olhar dele revela a Sara que não será bem assim. E onde estão os outros? Quais outros? Não se faça de sonsa. Você só tinha a lista em seu poder. Onde está o resto? O melhor é não abusar. As coisas já estão suficientemente complicadas. Não sei de mais nada. Só posso responder pela lista. Sei quem pode responder por eles. O homem aguarda uns instantes. As decisões tomaram-se na sua cabeça e de lá sairá o destino dela e dos outros. No fim da ponderação, o velho bate a ponta da bengala 3 vezes no chão. 1, 2, 3. E no mesmo número de segundo o assistente entra na sala como um serviçal pronto para ouvir as tarefas do dia. Podes levá-la. Elimina o pai, a filha e o agente duplo. O velho ainda mal acabou de falar e já Sara está de pé agarrada pelo braço. Depois traz-me o Márius Pérez, temos muito que conversar, mas certifica-te que antes ele os vê morrer. Sempre serve para destravar a língua, acrescenta o assistente, um fino sorriso nos lábios. Destino traçado inevitável. A morte espera no final do cano da arma do assistente ou do servo. Tanto faz, mas que deleitará os 2 homens. Está visto que precisam do sangue derramado dos outros para limitarem as suas vidas. Para onde é que a leva? Ouve-se perguntar. Para o cepo, responde o assistente sarcasticamente. Barnes agarra no outro braço de Sara e arranca das garras do assistente. Talvez se pense que arrancar é um termo demasiado violento, mas corresponde à verdade, já que o homem do fato Armani estava a fincar a mão com muita força. De tão surpreendido, este limita-se a olhar sem saber o que dizer. O que está a fazer? Pergunta JC. Sente-se, ordena Barnes a Sara, antes de se virar para o velho. Ela mandou os papéis para os Vaticanos. Eu sei, vai pagar por isso. Recebi uma chamada do Vaticano há poucos minutos. O ar controlado do velho estremece, uma expressão de curiosidade assombra-lhe os olhos. E o que é que querem? Não é o que querem, é o que ordenam. Capítulo 54. Villot. 28 de setembro de 1978. Villot não conseguia permanecer quieto na cadeira do seu gabinete. Por isso levantou-se e começou a andar de um lado para o outro com um cigarro na mão. Iria ultrapassar os 2 maços diários que tão mal lhe faziam à saúde, mas a eternidade era algo que não almejava. Lançava sopros esfumados de cólera que, aditados à vermelhidão do rosto, acusavam o mal-estar com que se deparava. Mirou pela milionésima vez os papéis que figuravam em cima da enorme secretaria de madeira, peça de mobiliário valiosíssima e secular, onde foram pousados milhares de outros papéis e documentos ao longo dos anos para análise e examinação por parte de outros secretários de Estado. Se ela pudesse falar muitos segredos, contaria muitas intrigas, planos e maquinações, assim como sonhos, ambições e utopias. Alguns jamais sairiam do papel, mas outros tornar-se-iam realidade. Usualmente a fantasia incorria no uso da batina branca, outorgadas apenas para uso papal, pois que outras aspirações poderia um cardeal secretário de Estado ter, uma vez que o uso daquela secretária imputava em si mesmo a conquista do 2º lugar, o homem com mais poder a seguir ao Papa. Por vezes, o homem com mais poder, mesmo acima do Papa, dependendo do caráter de cada um e de cada qual,
e das permissões dadas por cada santo padre ao seu próprio secretário, ou da capacidade deste em o manipular, pois um homem que chega ao segundo lugar, para onde mais pode ir, senão para o primeiro, o escolhido de Deus? Mas Villot não. Já há muito que não aspirava ser sucessor do príncipe dos apóstolos, mas na parte que lhe tocava gostaria de poder escolher o próximo sucessor de Pedro, supremo pontífice, um que não desse tanto trabalho como o que servia naquele momento. Há menos de uma hora recebera de Albino Luciani alguns papéis com determinações e substituições, algumas que teriam lugar no dia seguinte. Os papéis que estavam pousados em cima da secretaria e em que pegou para voltar a ler o que já sabia de cor. Benelli, para o meu lugar, pensou ao reler o nome do meu substituto. Poderia haver provocação maior? Isto é demasiado ousado, Santo Padre, disse Villot na altura, e quem recebeu os papéis e leu por alto os documentos com as premissas papais. Que restará da Igreja como a conhecemos? A Igreja permanecerá na sua pureza, humildade e humanidade, limitou-se a dizer Albino Luciani. Villot segura os papéis com uma mão e passava a outra no solidel, enquanto lia a barbaridade escrita pelo punho do homem que supostamente era a voz suprema da cristandade. As suas intenções para atenuar a posição da Igreja no que tocava ao controle artificial na natalidade era apenas um exemplo ínfimo. Isso vai contra a posição secular da Igreja Católica, vai contra o que outros papas decidiram sobre o assunto. Villot começava a alterar a voz. A infalibilidade, a sagrada infalibilidade, completou Villot. Sagrada? Ambos sabemos que a infalibilidade é um erro, afirmou o Papa com a serenidade costumeira. Como pode dizer uma coisa dessas? Interrogou Villot, bezendo-se hipocritamente. Porque sou Papa e sei perfeitamente que erro como qualquer ser humano. Um Papa é infalível, e estas diretrizes põem em causa decisões tomadas na certeza da infalibilidade papal. Engana-se quem pense que Villot se dirigia ao seu superior hierárquico como se estivesse a falar para um qualquer assistente ou secretário, dos muitos que polvilham a Secretaria de Estado e que era sabido merecerem menor respeito do que um cardeal ou um papa. Vá-se lá saber por quê. Albino Luciani parecia ignorar a falta de respeito para consigo, como se estivesse a reconhecer o verdadeiro Villot diante de si, um Villot que já conhecia, mas que nunca se revelara. Uma igreja que se diz infalível é demasiado arrogante para enxergar os seus males. Ambos sabemos como passou essa ideia da infalibilidade em 1870. Ousa criticar o Pio IX? Como pode evoluir quem não ousa criticar os seus? Villot sentou-se numa das várias cadeiras que estavam em frente à secretaria e colocou uma mão sobre os olhos. Mal posso acreditar no que ouço. Não se faça de inocente, Villot. Sabe tão bem como eu que a infalibilidade só serve para nos atar as mãos e os pés. Villot retira a mão. Que diz? Exatamente isso. Um Papa é infalível nas diretrizes que orientam a doutrina da fé e a moral. Convenhamos que foi uma maneira genial de fazer com que os papas subsequentes nada pudessem fazer, já que certos assuntos se tornavam automaticamente intocáveis. Sacrilégio, acusou Villot. Sacrilégio? Albino Luciani tracejou um fino sorriso. Agora devia ser o momento de lhe dizer para ter atento na língua e mostrar respeito pela pessoa com quem está a falar. Afinal de contas, sou infalível. Villot baixou a cabeça para o chão. Mas não vou usar os meus galões porque isso significa concordar com eles. Apesar do resto, entre duas pessoas, ser matéria a ter sempre em conta, sejam elas quem forem.
Um pequeno recado para o cardeal. A infalibilidade é um erro e uma pretensão demasiado grande, por isso vai terminar. Não valia a pena continuar a martelar no mesmo sítio, mais valia abordar outras pendências. E quanto às substituições, tem a noção da transformação que vai provocar no interior da cúria? Acredito ter a noção perfeita, respondeu o Papa naturalmente. E o respeito para com os cardeais, para com os elementos que votaram em si e defendem linhas mais tradicionais? Não pedi a ninguém que me colocasse neste lugar. Não vejo qualquer falta de respeito para com quem quer que seja na minha linha de atuação. Nunca se esqueça que o meu dever é para com os fiéis e Deus. As opções diminuíam para Villot, a olhos vistos. Por mais que argumentasse, Luciani respondia à altura e com força, manifestando um desembaraço inabalável. Não seria possível demovê-lo das suas intenções, não com palavras. Deixe-me analisar estes nomes e apresentar-lhe outras alternativas, nomeadamente para o meu substituto e para a direção do IOR. Pediu ao Papa uma última tentativa. Se o Santo Padre acedesse, talvez houvesse esperança. Essa é a minha última palavra. Não se dê ao trabalho de arranjar alternativas. E estou certo de que serão pessoas de bem e competentes, mas não as aceitarei. A minha decisão é final. Substituição imediata do bispo Marcicus pelo Monsenhor Giovanni Abo e o afastamento do Monsenhor de Bonis, Menini e de Strobel. De Bonis será substituído pelo Monsenhor Antonetti e tratarei de preencher as 2 vagas restantes depois de conversar com Monsenhor Abo. Mas, boa noite, Cardeal Villot. Despediu-se o Papa caminhando para a porta. Villot nem conseguiu proferir uma despedida. Nunca pensou que Albino Luciani não recuasse 1 centímetro nos seus desígnios. A sua posição tornara-se difícil. Gelli tinha razão. Tinham calculado mal. Aquele homem só lhes traria problemas. Conto consigo para uma tramitação tranquila da Secretaria de Estado para o Cardeal Benelli, disse o sumo pontífice da entrada. Com certeza, balbuciou Villot. Passe uma noite tranquila, santidade. Um trejeito de sanha percorria-lhe o rosto. Obrigado, Cardeal Villot. Agradeceu Albino Luciani, mas isso não está nas minhas mãos, pois não? E saiu deixando Villot entregue aos seus próprios dilemas. Ruminou, magicou, conspirou, cismou, orou, mas não conseguia ver a solução do problema. Olhou para o telefone pousado ao lado dos papéis da discórdia. Parecia-lhe extremamente tentador e medonho ao mesmo tempo. Por várias vezes pegou no auscultador e discou os primeiros algarismos do número que havia memorizado há alguns dias. Como desejava poder esquecê-lo para sempre. Era tão bom se tivesse tornado prescindível. Parava de súbito de os marcar na esperança que alguma ideia luminosa lhe atravessasse a mente. A salvação de si próprio, da sua alma. Porém acabou por se aperceber que há muito que ela estava condenada, perdida nos conflitos internos e externos do corpo e das ações. 73 anos é muito tempo para praticar o bem e também para errar. Assim sendo, achou por bem lavar as mãos como Pôncio Pilatos e deixar que outros tratassem do assunto. Foi preciso coragem para terminar a marcação do número e ouvir os bipes que imitavam o carrasco. Não demorou muito a ouvir-se a voz de saudação, fria e soturna como a morte. Tem de ser feito, anunciou Villot, essa noite. Abriu uma gaveta da secretaria silenciosa e retirou um molho de chaves. Pouco depois saiu para fora. Havia que abrir os caminhos ao executor.